Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Putz, não sou aquele careca feioso hoje, sou só eu, Daniel Scherer, e estou com meu amigo Leandro Siminovich. Por quê? Porque o Ale Jacobs não veio. Ainda bem que nós aqui de fé, né, pessoas responsáveis, já não é a primeira vez que só nós dois participamos, estamos aqui para fazer mais um programa. E aí, Leandro, como é que tá? Compromissos são compromissos. Não que ele não tenha os dele, mas estamos aqui, né, Daniel? Estamos aqui cheio de frases para discutirmos e não perderemos esta oportunidade. Cheio de vontade. É isso, é isso. Nós nem íamos fazer, né, Leandro? Mas aí, não. Cara, dá vontade de ficar conversando, então por que não gravar? Muito bom, muito bom. Vamos à frase, Danielzinho? Vamos à frase. A frase muito é tua bem. Hoje, né? Vamos lá, hoje a frase é minha e eu já largo na lata. Frase de Oscar Wilde. A experiência é uma professora difícil, porque ela dá o teste primeiro e a lição depois. Cara, muito bom, hein, cara? Repito. A experiência é uma professora difícil, porque ela dá o teste primeiro e a lição depois. Cara, isso é muito bom. Me pega bem num momento profissional que eu estou vivendo agora, que é essa questão do conhecimento. Mas o conhecimento sem experiência. E no fim, tu precisa ter as duas coisas. Tu precisa ter conhecimento e precisa ter experiência. E aí, eu contar o caso aí de um funcionário lá que trabalha com a gente, que ele comentou, né? Pô, eu queria ser bom que nem aquele outro cara. E eu digo, cara, tu sabe, mas tu não tem experiência. E assim, tu vai lá e faz, eu disse pra ele. Só que tu não sabe qual é o resultado. Se tu vai lá e faz porque tu tem coragem, não quer dizer que tu é bom. Bom seria se antes de tu fazer, tu já soubesse o resultado que daria. E isso só a experiência pode te trazer. Então acho que essa frase se encaixa muito bem nisso, porque o cara bom é aquele que consegue olhar e dizer, se eu fizer isto, vai acontecer aquilo. Esse é o cara bom. E não o cara só que é corajoso. Não que o corajoso não seja bom, não que o estudioso não seja bom, não que o cara que arrisca não seja bom. São coisas paralelas, né, cara? Mas aquele cara que é a referência, ele é uma coisa, ele é algo mais, ele tem algo mais, né, que é a experiência. É legal isso, Daniel, porque, cara, hoje eu dei uma aula para uma turma e a gente estava falando sobre resolução de problemas. E dentro da resolução de problemas eu trouxe dois tipos de pensamento para resolver problemas. O pensamento analítico, que é um lugar onde eu revisito conhecimentos do passado para, não vou chamar de prever, mas para entender o que vai acontecer no futuro, né? E um outro pensamento, o pensamento abdutivo. O pensamento abdutivo é sobre construção de hipóteses, né? E quando tu traz a lógica do, puta, o cara que é bom é o cara que sabe o que vai dar certo, como é que eu posso saber o que vai dar certo num mundo que muda o tempo inteiro e com quantidade de variáveis que a gente tem interferindo a realidade ali, o contexto? É muito difícil, né, cara? Hoje, tu traz o conhecimento, e é fundamental o conhecimento, e é fundamental tu ter uma ideia de qual seria o resultado esperado nas CNTP, condição normal de temperatura e pressão, exatamente para poder dizer, cara, isso aqui está muito fora do que eu imaginava, tem alguma coisa estranha, né? Não, eu acho legal isso, porque quando se falava que um tempo atrás o ter conhecimento era uma coisa rara e cara, né? Tu não tinha materiais disponíveis, tu não tinha, e aí com o advento da internet isso se popularizou de um jeito que hoje tu tem tanto conhecimento, tanto material, tanta mudança, que tu já não consegue mais achar às vezes o que tu precisa, porque é tantas variáveis. E sem saber em quem confiar, né, cara? E sem saber quem confiar. Por isso, eu sempre falo, né, o networking nas profissões é importante, porque tu tem que conversar com as pessoas, tu tem que saber olhar a experiência de outro, porque senão só a tua experiência, cara, tu vai bater muito cabeça. Tu precisa olhar o que o outro errou, o que o outro acertou,
para colar, né? E que fica mais fácil algumas coisas. Então, usar network, usar pessoas, usar conhecimento de outros, experiência de outros é fundamental para te conseguir algum atalho nesse mundo muito maluco. Sabe que tem uma outra coisa aqui, né? A experiência como professora difícil, dando teste primeiro e tal. Eu me lembro um pouco do meu começo, Daniel, e eu imagino que o teu não tenha sido diferente disso, jogado aos leões. Né? Sem dúvida. Cara, pô, eu não sabia nada. Eu sabia de nada muito pouco e daqui a pouco tinha que fazer, né? E a gente vinha aos trancos e barrancos fazendo. E isso efetivamente molda, né, cara? Isso molda. E isso, não voltando de novo, bater naquela tecla, mas hoje existe um protecionismo muito nos primeiros passos de um jovem na empresa, cara, que eu acho que perde o molde. O cara tem todas as suas vantagens, mas, cara, sabe, às vezes eu vejo todo um cuidado. Esses dias nós fizemos uma reunião na empresa para parabenizar os estagiários pelo dia dos estagiários, pelo elogiar todo. Cara, estagiário é que nem queijo, você é bom ralado, né? É o que eu digo sempre. Com ressalvas de Daniel, trazendo seus comentários maravilhosos. Né? E a você que está ouvindo, não pensem que ele é assim radical o tempo inteiro, tem um pouco do personagem aqui. O Daniel é um dos caras mais humanos que eu conheço, de fato, e ele sabe, eu tenho certeza que ele sabe, que é importante dar o apoio. Né? Claro. É uma lógica de, cara, olha só, vai indo aí, eu tô logo aqui atrás, mas tu vai indo aí. Exatamente, Leandro. Bom, tu sabe que tu é um dos líderes que eu admiro, né, cara? Mas é exatamente isso. Eu vejo uma falsidade, às vezes, nesse mundo muito grande. É aquele RH, entre aspas, que diz que abraça a árvore, mas na hora do vamos ver, o cara larga a tua mão. Se ele vai se incomodar, ele larga a tua mão. E eu vejo que tem que ser diferente, é exatamente o contrário. Eu cheguei no tempo de dizer que eu não gostava de pessoas, mas num tom provocativo, porque, sabe, não tem esse negócio, meu amiguinho, meu amorzinho, meu queridinho, coisa nenhuma, já ia falar um palavrão aqui, coisa nenhuma, mas, cara, o cara sabe, apesar de eu ser duro com ele, ele sabe que na hora que precisar, ele vai ter meu apoio, vai ter minha ajuda, eu vou estar do lado. E é isso que molda o cara, é o cara poder se arriscar porque sabe que se ele errar, alguém vai estar ali para ajudar. Ele sabe que vai ter uma mão para tirar ele do lamaçal. Essa é a diferença, cara. Tem uns negócios muito interessantes, cara, da experiência. E a experiência, cara, dificilmente a experiência vai ser vamos conseguir substituir a experiência por alguma outra coisa, né? A Carla, como veterinária, né, ela de vez em quando recebe uns estagiários lá no trabalho, pessoal de faculdade de veterinária e tal. E eu não estou falando que eu acho que é errado o mundo ter mudado, não. Eu acho que tem coisas que efetivamente param de fazer sentido, né? Testes em coelhos, teste de maquiagem em coelho, não defendo isso absolutamente, é abominável. Mas, cara, quando tu tá falando de uma faculdade veterinária, de uma faculdade de medicina, testar no boneco não é a mesma coisa de experimentar no ser humano. Porque não consegui pegar a veia, porque a veia saiu, a veia saltou. Esses tempos ela estava com uma estagiária lá e precisamos tirar sangue de um boi, né? E a Carla diz, cara, eu não costumo tirar sangue do boi pelo rabo, eu tiro pelo pescoço, porque para mim é mais fácil e tal. Aí a menina dizendo o seguinte, mas ele não para de se mexer. Sim, né? Tu aprendeu aonde a tirar sangue do boi, né? No boi que não uma laranja. Essa é a experiência. Tu tem um boneco de um boi, ele não se mexe. Na vida real, ele não para de se mexer. Né? Na vida real, a veia encolhe porque eu tô com medo da agulha. A vida real não é igual à vida do simulador. Né? Exato. E eu acho que as duas coisas são muito importantes, né? Porque eu também já ouvi, principalmente na área de TI, a gente ouve muito, né? Pô, não precisa mais fazer faculdade, não precisa mais estudar, você vai aprender trabalho. Cara, não é. Tu também precisa de uma base de conhecimento, junto com uma base de experiência, e tu vai ser um bom profissional. Senão, sempre vai faltar alguma coisa, ou de um lado, ou de outro.
É isso, é fundamental, cara. Não, o conhecimento formal, né, seja onde tu está construindo ele, cara, é a base. Tu precisa, porque é o conhecimento formal que vai permitir tu construir aquilo que tu tinha comentado antes de se eu fizer isso, deve dar aquilo lá. Né? A expectativa do resultado ela é construída a partir do formalismo do conhecimento, né? A experiência é empírica. Não, e até porque o boi se mexe, né? E quando tu fala o boi se mexe, tu tá falando em qualquer situação. Nos computadores, porque o sistema Qualquer é diferente da versão, é um boi se mexendo. Então, se tu nunca fez, tu não vai. Só porque tu entende que se tu apertar aquilo vai acontecer aquele outro, às vezes o contexto não é exatamente o mesmo de um laboratório. Na vida real não é a mesma de um laboratório, né? Então a experiência faz toda a diferença. Realmente é impressionante. A gente vai ficando velho, quer dizer que experiência é bom, né? Mas faz parte também da nossa defesa, né, Leandro? Não, mas é importante, cara, eu acho. E tu traz muito bem, assim, não é nenhum nem outro, é o conjunto dos dois, né? Quando tu ignora um deles, fica capenga. Eu me lembro, hoje eu não posso dizer que eu sei porque eu estou afastado das áreas de tecnologia, mas eu me lembro há um tempo atrás que tinha uma febre de certificações. Né? Febre. Eu preciso tirar certificação disso aqui, certificação daquilo lá. E o que é a certificação? Eu tirei alguma ali no meio do meu caminho ali. O que é certificação? Tu estuda e tu faz uma prova, né? Prova em ambiente controlado, porque é uma prova de múltipla escolha, é uma prova ali, faz esses 3, 4 exercícios que o cara te manda e tu prova. Cara, mas no dia a dia não foi assim, quando o sistema caiu, não estava escrito na prova. Né? Então, e as pessoas hipervalorizavam as certificações. E, de novo, não estou dizendo que elas não são importantes, mas elas são acadêmicas. Né? Sabe que eu sempre fui um crítico também das certificações. Também tive as minhas, mas sempre fui um crítico porque eu vi os caras fazendo certificação só para dizer que tinham. Quantos funcionários ou quantos pessoas da tua equipe não pediam cursos e certificações de uma coisa que às vezes a gente nem trabalhava com aquilo, só para botar no currículo? Inclusive, nas minhas entrevistas, eu olho, se o cara tem mais do que 3 certificações de coisas completamente diferentes, eu já digo assim, eu não quero, o cara não tem foco. Né? Porém, a certificação, ela te dá o quê? Ela te dá a garantia que pelo menos o cara estudou aquilo. Porque também tu não sabe, às vezes. É um teórico, né? Pelo menos é um teórico. Pelo menos ele leu algum livro sobre o assunto que me interessa que ele saiba, né? Então, acho que a certificação, ela tem esse valor, mas ela realmente precisa ser uma coisa que tenha ao mínimo de lógica e coerência, né? Tu tem que ter aplicado, né, cara? Tu tem que ter aplicado o negócio. E a experiência que a gente vai te trazer a aplicabilidade da coisa, né? Eu me lembro em algum momento do passado, assim, falando sobre o Ministério da Educação e Cultura, o MEC e tal, para faculdade tem que ter mestrado, para dar aula em faculdade tem que ter doutorado, e de novo, absolutamente não invalidando mestrados e doutorados, mas, cara, tu ia ter aula de empreendedorismo com um cara que tinha mestrado em empreendedorismo sem nunca ter aberto uma empresa, sem nunca ter quebrado uma empresa, né? Precisa ter essa experiência, eu acho, para quem vai dar aula. É mais ou menos que concurso para juiz. Cara, o cara tinha que ter sido advogado por 10 anos. Senão ele não pode ser juiz. Ele tem que ter tido, sei lá o quê. Não, tem que ter vivido o outro lado do balcão, né? Não vou dizer que tem que ser criminoso, mas ele tem que ter passado um pouco sabe? Tem que conhecer. Mas voltando a um outro assunto que eu acho que vincula muito com isso, né, Leandro? Eu vejo muito assim, na minha área de hobby, que é eletrônica, eu vejo muita gente de elétrica, por exemplo, que aprendeu com o pai, aprendeu com o tio, a botar tomada, etc. Temos alguém aqui, alguém do lado de cá. E o que acontece? Cara, as coisas também mudaram. Sim. Só que os caras continuam com aquela outra vidinha. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque não é só esse mundo, é todos os mundos. Hoje tu não pode parar de estudar. Cara, então a vida ficou mais difícil, né, Leandro? Convenhamos, porque antes tu aprendia uma profissão, cara, aquela era a tua profissão por todo o tempo. E hoje não é mais assim. Hoje, cara, tu já faz toda a TI. Claro, quando tu voltar, tu vai ter a base, mas tu vai ter que dar uma, sabe, reambientar. Hoje, quando eu me apresento, eu falo que eu sou um ex-profissional de TI.
Sim. Porque se eu voltar... E aí, isso é legal, né, cara? Se eu volto para TI hoje, a utilidade que eu tenho chama-se experiência. É. Porque o conhecimento formal necessário para hoje, eu não tenho. Eu não Não, tenho. é Eu que parei de estudar. hoje tu seria um líder de pessoas, Ah, e nisso tu continua atuando. perfeito. Não tem a menor dúvida. Se eu fosse voltar para ser técnico, cara, eu não posso mais ser técnico. É. Eu não posso mais ser técnico na TI porque eu não tenho habilidade técnica. E isso é impressionante, sabe? Nós estamos fazendo um projeto grande de infraestrutura, um projeto realmente fora de série. Mas, cara, eu tenho uma dúzia de técnicos na minha equipe. E eu não consigo abranger todas as tecnologias que eu estou usando nesse projeto. Eu tenho que trazer gente fora. Porque as coisas estão ficando tão complexas. Então é difícil também, sabe? Tu não pode mais parar de estudar. Tu não pode parar de ter a experiência. Porque no momento que tu para de pedalar, cara, depois para voltar Fica difícil, né? difícil, né, cara? É difícil. Mas voltando para a experiência, realmente, cara, ela é uma base até para tomada de decisão e para... Tem uma piadinha que falava, né? O cara chegava lá, custava não sei quanto, eles chegavam lá, custava 1 milhão para arrumar essa máquina. Aí o cara ia lá, virava um parafuso e aí vinha na nota, né? R$1 para virar o parafuso, 999 mil para saber qual parafuso tem que virar. E é um pouco isso, né? Um conhecimento com experiência. Este é o resultado da experiência. A experiência é uma professora difícil, porque ela dá o teste primeiro e a lição depois. Oscar Wilde. Valeu, senhoras e senhores. Daniel, até a próxima. Até a próxima. Valeu.